Os Estados Unidos, desde a sua independência enquanto nação, sempre foram grandes imperialistas, principalmente do ponto de vista da cultura. Seus filmes sempre foram objeto de grande repercussão global, fazendo assim com que a cultura estadunidense fosse visto como um padrão de modernidade a ser atingido. Com o passar do tempo, e também com o advento das modas de pensamento, em especial a progressista, é nítido o quanto que Hollywood, o berço do cinema global, se tornou um instrumento de manipulação de massas, fazendo com que a arte se tornasse um palanque político e identitário. É sobre esse assunto que aqui vamos conversar, então vem comigo. A você que chegou aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Maicon de Souza e aqui abordo assuntos relacionados à filosofia, literatura e também comportamento. Portanto, se esse tipo de tema é do seu interesse, este canal foi feito para você. Clique aqui no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar a par de todo e qualquer novo vídeo que surgir aqui. Antes de entrarmos no tema do assunto, gostaria de dizer a vocês que estreou o meu livro, que é um ensaio filosófico intitulado como A Miserável Banalidade do Descartável. Se você quer saber o porquê de haver um colapso hoje no que se refere à descartabilidade das relações, esse livro é ideal para você, pois nele abordo esse assunto de uma maneira concisa e expondo algumas contradições das quais estamos submetidos na sociedade atual. Então, se gosta de uma leitura voltado à análise de estímulos e recompensas no ambiente, este livro é recomendado para você. Vou deixar o link de compra tanto na descrição do vídeo como no comentário fixado. O cinema sempre foi um tipo de arte que desperta a paixão de várias pessoas ao redor do mundo. Através dele, foi possível abordar diversas esferas do comportamento humano, também as questões das modas disponíveis no momento e coisas nesse sentido. Muitas das vezes, as artes cinematográficas instigavam o pensamento humano nas mais diversas formas possíveis, não somente do ponto de vista da ficção, mas sim a questão de romances, a forma em que as pessoas interagem e coisas nesse sentido. E é natural que, uma vez que é uma arte bem observada, as pessoas tendem a replicar aquilo que é exposto no cinema no seu dia a dia, fazendo assim com que aquilo que é pregado lá fosse considerado uma moda de comportamento aceitável. É aquele velho negócio, a arte imita a vida, mas muitas das vezes a vida também imita a arte. E é normal que quando um filme tem um marketing muito bem elaborado, ele seja distribuído para vários países mundo afora. O que até aí não tem nenhum problema propriamente dito. A questão é quando ocorre uma tentativa de manipulação e dominação através da arte, fazendo assim com que as pessoas elas sejam praticamente submetidas a uma espécie de lavagem cerebral, tornando assim as coisas um tanto quanto diferenciadas do ponto de vista negativo. E como aqui citei na introdução do vídeo, os Estados Unidos da América é um país que, historicamente, sempre teve a questão de querer repercutir as suas modas de pensamento para o mundo afora. Deixando bem claro que eu não tenho nada contra especificamente a essa nação em si, a questão aqui é uma reflexão sobre o quanto que o imperialismo estadunidense faz com que as coisas sejam vistas de uma maneira meio que como padronizadas. E assim como todo país que tem um histórico imperialista, é natural que hoje, devido ao fato das redes sociais favorecerem muito a exposição de contradições e também de questões que envolvem guerra híbrida ou coisas do tipo, fica muito mais fácil identificar aquele país que quer favorecer a sua narrativa. E como sabemos que os Estados Unidos é praticamente o berço da cultura woke, então fica cada vez mais evidente identificarmos esse modus operandi em que o cinema, sendo utilizado como uma massa de manobra, é capaz de proporcionar em uma escala global. Quem não sabe, a cultura woke é aquela cultura que prega o identitarismo, ou seja, faz com que haja a criação de grupos ou bolhas sociais, fazendo com que uma determinada narrativa seja imposta como a correta a ser seguida. E quando eu digo bolha social, estou me referindo aqui às questões identitárias, ou seja, fazendo com que as pessoas, através de um grupo pré-estabelecido com suas normas e tudo aquilo que o valha, tenham um padrão de regras a serem atingidos para que você assim possa ter a identidade daquele grupo. Estou me referindo aqui aos grupos de etnias, de orientações sexuais, de classes econômicas, dentre outras coisas mais.
É aquela velha dialética marxista entre oprimido e opressor. Ou seja, os políticos adoram esse tipo de estratégia para favorecerem as suas narrativas e, consequentemente, se colocarem como os salvadores da pátria para fazer com que o povão, ou seja, o gado ali disponível, adquira as narrativas como se fossem opiniões próprias, quando na verdade são apenas falácias concebidas por grupos políticos com o objetivo de alcançarem votos e, consequentemente, o poder via Estado. Sabemos que o Estado nada mais é do que o detentor do monopólio da violência, então, sendo assim, isso confere aos estadistas que estão ali no domínio terem esse tipo de poder. Então, a cultura progressista que visa toda essa divisão da sociedade, essa ruptura da civilidade, do bom senso e da lógica, utilizar o cinema como uma ferramenta de manipulação e dominação de massas. É possível sim ver esse tipo de tentativa de dominação através das outras formas de arte. Mas a que fica mais latente, a que consegue de maneira mais subliminar impor aqueles posicionamentos pré-estabelecidos, é o cinema propriamente dito. Então, é muito comum ver nos filmes atuais a questão do identitarismo cada vez mais evidente, fazendo com que as pessoas elas passem a entender isso como uma norma a ser estipulada. E qual que é a minha crítica em relação ao identitarismo como tal? É exatamente a questão de subtração do pensamento crítico, fazer com que as pessoas deixem de pensar por conta própria, adquirindo para si narrativas ideológicas e fazendo de tudo para que essas narrativas prevaleçam, o que é um absurdo e um descaso total ao cérebro humano. Então, como aqui lidamos com filosofia, é mais do que natural que olhemos com um determinado ceticismo em relação a essas normas. Porque não adianta nada você conceber para si algo sem antes passar pelo crivo da reflexão, da razão, da lógica e do bom senso. E quando você faz isso e identifica esses pormenores, aquilo que está nas entrelinhas sendo vendido a você, é importante que aquilo não seja um objeto da sua compra como indivíduo e como pensador independente. Então, o que eu sempre prego aqui no canal é que você, enquanto pensador independente, não aceite tudo aquilo que está imposto previamente, porque isso sempre tem armadilhas que fazem com que o pensamento crítico seja minado e, consequentemente, você deixe de pensar por si próprio, mas sim pela cabeça de pessoas que querem deter o poder. Portanto, você, amante da filosofia, já sabe o que fazer quando se deparar com esse tipo de situação. É claro que não vou aqui também ser generalista, falar que todo e qualquer filme produzido por Hollywood hoje em dia não presta. É claro que existem algumas exceções, por isso que é importante saber filtrar e identificar o joio do trigo. Porque também acredito que toda forma de generalização é algo que não condiz com o pensamento crítico, porque é muito fácil generalizar as coisas. Difícil é você saber filtrar e identificar aquilo que vale daquilo que não presta. Por isso, não estou aqui fazendo um discurso contra os filmes produzidos na atualidade, mas sim sugerindo que você, enquanto pensador independente, tenha uma visão mais crítica com relação a essas sutilezas proporcionadas por quem quer ter o poder. Inclusive, aqui no canal, pretendo fazer alguns vídeos falando sobre alguns bons filmes, algumas boas séries e fazer algumas análises filosóficas a respeito. Se você quiser que eu faça esse tipo de abordagem aqui no canal, só deixar aí no comentário que, com certeza, trarei algumas análises filosóficas acerca desses filmes. Chegamos aqui no final do vídeo e gostaria muito de ler a sua opinião aqui na seção de comentários. Diz aí o que você acha sobre as questões que aqui explicitei. Tem algo que você não concorda, ou tem algo que você concorda parcialmente, mas gostaria de acrescentar? Lembrando que é muito importante não só para mim, como também para os outros inscritos aqui do canal, saber o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos que aqui abordamos. Muito obrigado por ter estado aqui comigo até o fim, te vejo lá no próximo vídeo e lembre-se, não aceite tudo aquilo que for imposto a você. Use a crítica como objeto de entendimento do que está ao seu redor. Até breve.